Olá, Primavera Saúde no ar! Nosso tema de hoje é sobre doença celíaca e vamos entender tudo sobre esse assunto com o doutor Alexandre Faraco, que está já aqui com a gente para auxiliar nessa conversa, né? Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, Morgana. É um prazer estar aqui falando de doença celíaca, que é um assunto que eu gosto muito de falar. Bom, gosta muito e ainda sofre com essa questão, né, doutor? É um assunto, pelo destino, eu sou gastroenterologista e celíaco. Então é um assunto que me interessa muito realmente. Imagino. Agora, doutor, vamos começar tentando definir exatamente o que seria doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune. Doença autoimune é toda aquela doença onde eu tenho uma criação, onde o meu organismo cria um anticorpo contra determinado elemento e esse anticorpo gera uma lesão no próprio organismo. Então, no caso, esse anticorpo é contra a gliadina. Gliadina é uma proteína que existe quando dá quebra é uma molécula, quando quebra a partícula do glúten. Esse glúten presente no trigo, no centeio, na cevada e no Brasil na aveia, e às vezes a gente tem reação cruzada no malte também. Até na aveia? A nossa aveia, a aveia brasileira, ela é processada junto com o trigo e aí por isso tem essa contaminação cruzada. Certo. Tanto que existem, quando você encontra no mercado aveia sem glúten, é porque essa aveia foi processada separado, em máquina ou armazenada em armazéns separados do trigo, aí ela não contamina. Tá? Então, como eu estava falando, aí essa molécula seria a gliadina, existe a formação de anticorpo contra essa gliadina. Gliadina é essa molécula que dá a liga no trigo ou no glúten, é o que faz o pão, dá aquela liga, aquela consistência, e aí gera uma lesão em todo o trato digestivo, mas é mais notadamente no intestino delgado e gera uma síndrome desabsortiva, onde eu tenho uma lesão, a área de absorção diminui e aí eu começo a não absorver nutrientes. Mas não é só isso, existem vários efeitos colaterais ou sintomas extradigestivos que também ocorrem por causa da doença celíaca. O que pode acabar causando a doença celíaca? Tem alguma explicação? Se fala que por alteração, ela é uma doença genética. Certo. Tá? Ela é uma doença genética, isso se passa de pai para filho. Se fala que por uma mutação, tanto do trigo, que foi geneticamente modificado para que ele seja muito mais produtivo do que na década de 60 para cá, isso não é uma coisa ruim, porque aumentou a produtividade aumentou muito e com isso se diminuiu a fome no mundo. Só que ele ficou muito mais imunogênico, muito mais, eu não gosto de usar o termo alérgico porque não é uma alergia, é mais um reumatismo, digamos assim, é um processo inflamatório. Então ele ficou muito mais imunogênico. E também essa alteração genética nossa que quem tem, está ficando menos tolerante à presença dessa proteína, no caso, dessa gliadina. No caso, essa modificação, de certa maneira, ela acaba, vamos dizer assim, agredindo, de certa forma, o organismo. Ela agride, ela causa um processo inflamatório até intenso por vezes, intenso mesmo. Agora, falando em questão de sintomas, né, que podem acabar auxiliando para se descobrir se tem ou não a doença celíaca, doutor? A gente tem que dividir a forma clássica da forma frustra, como a gente gosta de dizer, ou a forma intermediária. Porque o que acontece? A forma clássica a gente vai ver em criança. É aquela criança que, quando é introduzido a alimentação, começa a não ter desenvolvimento, começa a ter baixo peso, começa a ter diarreia, começa a ter irritabilidade. Então, essa criança vai ser investigada e aí se descobre que ela tem doença celíaca. O problema são as crianças que têm essa forma, numa forma mais branda e que tem dor de barriga, tem distensão, mas vai se criando. Só que quando chega lá na idade adulta, não aguenta mais. Aquela dor de barriga, aquela diarreia, aquelas aftas, aquela enxaqueca que teve a vida inteira quando comia e não sabia o que era. Aí vai investigar
e aí a gente descobre a doença celíaca. Então, são duas questões que a gente precisa conversar. Mas, a longo prazo, uma doença celíaca não tratada, ela, por ser uma doença autoimune, ela pode gerar inúmeros problemas. O principal e o mais grave seria os tumores, o linfoma e os tumores de trato digestivo. Agora, existe algum público que ele acaba sendo mais afetado? Existe. Existem, estatisticamente ou epidemiologicamente falando, Sim. Os europeus, principalmente mais para o norte, são mais afetados. Os judeus europeus também são mais afetados. É a raça que geneticamente tem mais. Por isso, aqui na nossa região, que é uma região de colonização europeia, de italiano, a gente tem muita doença celíaca. Agora, você acabou citando que muitas pessoas acabam descobrindo só depois que acabam se tornando adultos, né? Mas essa é uma doença que ela pode sim se desenvolver somente na fase adulta? Pode. Necessariamente eu tenho que ter a alteração genética no meu organismo. Sim. Eu tenho a predisposição genética para ter a doença celíaca. Mas ela pode ficar latente, quer dizer, sem sintoma nenhum, sem lesão nenhuma. E aí, por um motivo, um gatilho, ela desencadear. Pode ser uma infecção, a famosa virose, né? Pode ser por causa de algum trauma, sofreu um acidente, alguma coisa assim, algum trauma psicológico. Não existe uma causa definida, né? Não existe ainda diagnosticada. Isso faz gerar doença celíaca, faz desencadear. Mas a gente vê na prática algumas situações que são mais comuns, mais suscetíveis dos pacientes iniciarem com a doença. Assim, ela está lá quietinha, aí ela começa. E existe algum caso, doutor, que às vezes acabou se descobrindo a doença celíaca por outro motivo, mas não por sintomas? A pessoa não apresentava algum sintoma? Claro. Assim, o pior, como eu já tive paciente, a gente descobriu o linfoma, o tumor, e aí vai investigar e descobre que é celíaco. Nossa, já está agravado. Já está agravado. Seria o pior, a gente começa pela ponta. É verdade. Mas, por exemplo, infertilidade, ele causa infertilidade. Eu tenho algumas pacientes, o sintoma dela é não conseguir engravidar. A gente descobre que tem a doença celíaca, vai para a investigação. Eu tenho algumas que 2, 3 meses depois estão grávidas. Já tentaram fazer fertilização, já tentaram várias coisas, não conseguem. Porque a doença celíaca pode dar tanto infertilidade quanto aborto de repetição. E por que isso, doutor? Por ser autoimune, ela cria um anticorpo. Esse anticorpo pode entender de maneira errada, por exemplo, que o feto é glúten, e aí gerar um aborto, ou entender que o espermatozoide é glúten e gerar um processo inflamatório e destruir ele. Que interessante. Agora, falando do diagnóstico, como hoje é feito o diagnóstico nos consultórios? Bom, tem a prática e tem a teoria, tá? Vamos lá. Então, cada região, como eu sei que esse é um programa nacional, cada região, cada médico na sua região vai saber de que forma é a melhor forma para ele fazer. Criança ainda, o melhor é fazer pelos testes de laboratório. Para nós, aqui na nossa região, o melhor é a endoscopia com a biópsia de segunda porção do duodenal, para fazer o diagnóstico. Certo. Tá? Então, como eu te falei, cada região sabe o que é melhor. Se eu for me basear no que está escrito nos livros, eu primeiro tenho que fazer o exame de laboratório. Quando o exame de laboratório estiver positivo, é que eu vou avaliar com a endoscopia e a biópsia. Mas na minha prática aqui, onde eu tenho muito paciente celíaco, né, porque eu investigo muito, quando a gente passa, isso se chama empatia com o médico, quando a gente passa, a gente procura, a gente sabe o que procurar. Então, eu tenho, hoje, dependendo do caso e do sintoma, eu já nem faço mais exame de laboratório, eu vou direto para a endoscopia e para a biópsia. Até porque o padrão ouro, como a gente fala, para diagnóstico, é a biópsia de segunda porção. Perfeito. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí.
Estamos de volta e o tema de hoje é doença celíaca. Estou recebendo aqui o Dr. Alexandre, que está nos ajudando a esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, doutora, a gente saiu falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né, como ele é feito no país. Agora, como que é feito o tratamento para a doença celíaca, se é que tem um tratamento? O tratamento, ele é feito retirando totalmente os produtos que contêm glúten. Mas aí, então eu quero falar mais algumas coisas para entender melhor. Claro. Nós temos as formas de apresentação dessa doença celíaca. Então, eu posso ter uma doença celíaca clássica, que é aquela em que eu vou ingerir o glúten, ele vai entrar em contato com a minha mucosa do intestino e vai gerar um processo inflamatório. Mas eu tenho uma forma que eu tenho alergia ao glúten. Eu tenho paciente que não pode entrar em padaria. Olha. Porque já começa a dar coceira, já começa a dar edema na face, além dos sintomas gastrointestinais. Sim. Então, e tem os pacientes que são extremamente tolerantes, não gera o processo inflamatório. E tem uma outra entidade também chamada sensibilidade não celíaca ao glúten, onde eu tenho os sintomas, mas não tenho o processo inflamatório. De todos, se eu for pensar a longo prazo, o melhor é a sensibilidade não celíaca ao glúten, porque eu não tenho processo inflamatório. E o pior seria a alergia ao glúten, porque dependendo, tu corre o risco de fazer até choque anafilático. Fazendo essa introdução, o que quer dizer? Porque o tratamento que existe hoje é a retirada restrita, completa, de produtos que contenham glúten. Os pacientes que têm alergia ao glúten, eles são muito mais suscetíveis à reação, à contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Por exemplo, eu vou fazer um misto quente numa sanduicheira, numa misteira. Certo. Se eu fiz um com glúten e em seguida vou fazer um sem glúten, eu tenho pacientes que toleram e não geram processo inflamatório. E tem pacientes que só do botar e fazer, colocar na boca, só no manusear a misteira, digamos assim, Sim. a sanduicheira, já vão ter um processo intenso, com sintomatologia intensa. Então, o tratamento é a dieta restrita, e evitar as contaminações cruzadas. Só que tem pacientes que é mais tolerantes e menos tolerantes. Quando eu falo mais tolerantes, não é a relação de sintomas, é a reação de processo inflamatório visto na biópsia através do anátomo patológico. E naqueles casos que as pessoas têm que tomar até cuidado com a questão da hidratação da pele, que o hidratante pode conter algum... Pode. Né? Nós não temos hoje no Brasil uma legislação para cosméticos, que seria muito importante, porque principalmente para os pacientes que têm alergia ao glúten, Sim. Isso pode gerar lesões de pele importantes. Existe uma forma de apresentação, aí independente de ser alérgico ou não, existe uma forma de apresentação da doença celíaca na pele, que é a dermatite herpetiforme. Ela forma bolhas da coceira, mas não é só isso. Como eu tenho muito paciente celíaco, eu tenho várias formas de apresentação de pele da doença celíaca. Pode ser desde manchas até só as placas vermelhas com coceira, que vai e volta. Então, se tu tivesse condições de saber que o teu produto de higiene ou de beleza não tem glúten, seria melhor, mas a Anvisa não fez isso ainda. E daí, dessa maneira, qual o cuidado que o paciente tem que ter para evitar essa dermatite, né, por exemplo? O que eu sempre peço, não use nada de aveia e não use nada de germe de trigo. E o resto tem que testar. No caso, tem que acabar olhando realmente todos os ingredientes que acabam Mas às vezes não consta. Infelizmente, Sério, não doutor? consta. Diferente do alimento que vem, contém glúten, não contém glúten, não consta. O certo não seria contém glúten, não contém glúten. O certo deveria vir assim, contém tantas partes por milhão de glúten. Tu sabe que abaixo de 20 pode usar, acima de 20 tá? Não pode usar. Porque aí, se foi processado numa máquina e sabe que ali tem menos que 20 partes por milhão, não vai dar problema nenhum, tirando naqueles que são alérgicos. Sim. Né? Eu não sou alérgico, eu posso dar o meu exemplo. Então, eu tolero muita coisa. Por exemplo, eu posso preparar um pão
cortaram o pão, passaram alguma coisa no meio do pão para minha filha, absolutamente nada, não tem problema, isso não me gera sintoma nenhum. Eu tolero assim. Mas eu tenho paciente que não pode ter em casa o pão. Meu Deus. Porque se tiver, já passa mal. Tu vê como é grave essa doença, né? É grave. Precisa realmente de uma atenção. Agora, quais os alimentos, doutor, que podem ser usados, né? Podem ser utilizados para quem tem doença celíaca? Bom, frutas e verduras todas só Liberado. tem isso eu até não fui atrás, mas fiquei sabendo. Existem alguns produtos em que é usado um agrotóxico orgânico chamado cal da bordaleza. Só que a cal da bordaleza tem glúten e às vezes pode ficar nas frutas. Olha. Então tem que ver quem usa, quem não usa, para ver se dá problema ou não. Mas frutas, verduras, legumes, dos cereais pode ser usado e é muito usado o arroz, o milho, a soja, aqui na nossa região muito a mandioca, o aipim, que é a macaxeira, né, pode ser usado sem medo mesmo. Aí depois tem o sorgo que pode ser usado, tem quinoa, mas isso já vai, acaba sendo inviável por ser muito caro. O feijão pode usar? Assim, as leguminosas pode usar todas, o feijão pode usar. E o cuidado que o paciente tem que ter, né, ao acabar na mesma linha ali de contaminação cruzada, né? Quais os cuidados que ele tem que ter? Como que ele vai acabar analisando se realmente esse alimento não teve uma alimentação cruzada? Isso eu falo principalmente quando se acaba indo num restaurante que não sabe como é que foi feito o preparo, né? Eu brinco com os meus pacientes que eles têm que ser chato, tem que chamar a nutricionista, chamar o cozinheiro e perguntar: gente, esse molho foi engrossado com trigo, por que tu não engrossou com amido, que é amido de trigo? Por que não engrossou com amido de milho? Sim. Que é o mesmo gosto. Aqui no país é uma lenda que o que é doce tu engrossa com amido de milho e o que é salgado tu engrossa com trigo, sendo que ambos são neutros, não importa. Não interfere no sabor. Não né? interfere. Outra coisa são os empanados. Por que não empana com farinha de milho ou empana com farinha de arroz? Não, tem que usar farinha de rosca. E aí empana, faz uma fritura, na mesmo óleo na mesma frigideira, usa para fritar um bife, que teoricamente não teria glúten, mas acaba contaminando por causa do que já foi feito antes. A única forma de descontaminar essas panelas é passar álcool. Não adianta lavar com um detergente esponja, tem que passar álcool. O meu conselho a todos os celíacos intolerantes você é celíaco, a família entra na dieta. Todo mundo. Na minha casa, todo mundo faz dieta. Alimentação normal, não mudou nada. A minha farinha de rosca é uma farinha de rosca sem glúten, que existe. O meu macarrão é um macarrão de arroz, que é exatamente o mesmo gosto do outro, que existe. Os temperos usados todos sem glúten. Porque a gente tem uma disponibilidade muito boa no mercado hoje para isso. Hoje, né, doutora? Algum tempo atrás era muito mais difícil conseguir alimentos, muito mais difícil. Hoje não, hoje é muito mais fácil. Tem muito ainda para a gente conseguir. É um mercado ainda que está engatinhando de produtos sem glúten, mas quem sabe a gente chega igual a Itália, que nem Suécia, que nem Noruega. Noruega e Suécia, tu chega no restaurante, abre o menu, tem o menu sem glúten e com glúten. Olha que bacana. Tu escolhe. Vamos chegar lá ainda, tem muito caminho a ser avançado, mas a gente chega lá, né, doutor? Até porque, epidemiologicamente falando, está aumentando. Sim. A incidência média nos países europeus ou de ascendência europeia, como os Estados Unidos, como o nosso aqui, a nossa região sul do Brasil, é na faixa de 1%, de 1 para cada 100 habitantes. Mas isso está aumentando. A tendência é dobrar esse número a cada 2. Só que se eu pegar quem é intolerante ao glúten, isso já pula de 1 para 6 a cada 100. É bastante. Muita coisa. Bom, nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta, o tema de hoje é doença celíaca e eu estou recebendo o doutor Alexandre que está nos ajudando a resolver essas dúvidas e essas questões sobre essa doença que acaba preocupando tanto, né, doutor? Já que ela acaba sendo muito agressiva se não tomar alguns cuidados. E é esse o ponto que eu vou perguntar agora. Quais são as possíveis complicações que essa doença pode trazer? A gente brinca que pode dar um monte de ite. Mas assim, ó, as mais comuns que a gente vê todo dia no consultório é tireoidite, que é a inflamação da tireoide por formação de anticorpo. Às vezes pega paciente que já sabia que tinha problema de tireoide, hipotireoidismo por tireoidite, está tomando remédio e não consegue controlar. Aí tu vai dosar anticorpo, os anticorpos sempre altos, aí tu... Vamos investigar a doença celíaca. Aí descobre que tem doença celíaca, tira o glúten. Não é que melhora, mas regula, controla. Sim. Artrite reumatoide, muito comum. Reumatismo em si, pegando a articulação. A vantagem é que 90% melhora a partir do momento que tira o glúten, mas nem todos, tem 10% que fica. E o outro problema maior, no caso, seria os tumores, né? O tumor do trato digestivo, principalmente de intestino, e os linfomas, que são os tumores de tecido linfático, porque o substrato do processo inflamatório é o linfócito, né? E tem os sintomas que, como eu falei, quais são os clássicos? O mais clássico é diarreia. Mas tem diarreia, perda de peso, distensão abdominal, aftas de repetição que não melhora com nada, tu não sabe do que é, sofre uma vida inteira com afta e pode ser daquilo, enxaqueca que não melhora com nada, dor de cabeça, também tu descobre que é por causa da doença celíaca, às vezes uma alergia que não melhora com nada e é só alergia, infertilidade pode acontecer também, esses são os mais comuns. Existe alguma maneira de se prevenir, vamos dizer assim, da doença celíaca? Não, se fez um trabalho na Itália testando exatamente isso. Se pegou crianças recém-nascidas, que existe um teste genético, o HLA, que diz se é positivo ou negativo. Se ele é positivo, tu tem o gene para a doença celíaca, não quer dizer que tu vai ter a doença. Certo. Tem populações que têm até 70% do gene positivo, não tem a doença, né? Então, fizeram o quê? Pegaram um grupo de bebês e introduziram o glúten na mamadeira, colocavam um pouquinho, tentavam vacinar, entre aspas, vamos dizer assim, tentavam vacinar ele colocando uma porcentagem pequena de farinha de trigo nesse leite que era dado para ela, para ver se isso dessensibilizava essa criança para que ela não fosse celíaca no futuro. E outro, pegaram um grupo e só introduziram, com 6 meses a gente começa a dar alimento para as crianças, para os recém-nascidos, com 6 meses começa a introduzir alimento normal. E na nossa região aqui, mais ainda que se reintroduz papinha de bolacha. Mas isso foi feito na Itália, não necessariamente a bolacha. Tentaram atrasar essa introdução de glúten para 1 ano. E no final do estudo se viu que não mudou a estatística, não adiantou nada. Então, por enquanto, não tem nada que possa prevenir. Está em estudo uma vacina, e quando a gente fala de vacina, a vacina de dessensibilização para o glúten. Ela ainda não entrou nem na fase clínica de teste, mas tem uma vacina que está sendo avaliada. Vamos ver quando chegar aí se vai ajudar. Vamos analisar. Bom, agora a respeito se é que existe uma diferença sobre a intolerância do glúten e a alergia ao celíaco mesmo, né? Qual é a diferença, doutor? Porque é muito confuso isso, né? Não vamos falar de intolerância para não confundir com intolerância de lactose. A gente gosta de falar de sensibilidade. Tá. Eu sou sensível, não celíaca ao glúten. Tá. Ela atinge... são 6 vezes mais do que a doença celíaca. Então, eu tenho os sintomas clássicos em que eu tenho distensão abdominal, eu tenho diarreia, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter mal-estar quando eu ingiro algum alimento que tenha glúten. Só que esse alimento que tem glúten não me gera processo inflamatório, que é o grande problema. Tá? Então, isso realmente acontece.
E é muito comum de a gente ver essa sensibilidade não celíaca ao glúten. E a doença celíaca, então ela é clássica, eu vou ter um processo inflamatório quando esse glúten entra em contato com a mucosa do meu organismo. Essa é a principal diferença. Outras diferenças. Hoje, eu vou usar o meu exemplo, hoje eu estou estável, estou bem. Certo. Digamos que eu coma glúten sem saber. Eu não vou ter sintoma hoje, eu vou ter daqui 3 dias e vou ficar 15 dias com sintoma. Nossa. Esse é o processo inflamatório, é assim. Na sensibilidade não celíaca ao glúten, eu vou comer agora de noite, eu já estou distendido, já estou com dor de cabeça, já estou diarreia. É mais agudo, digamos assim, a sintomatologia. Perfeito. Essa é a principal diferença. Agora, tem alguma doença, pelo que você já acabou falando no primeiro e segundo bloco, já dá para ver que sim, né? Mas tem algumas doenças que acabam tendo relação com essa questão da doença celíaca? Tem. Assim, diabetes tipo 1. Aquela diabetes em que a criança nasce com diabetes, nasce a maneira de falar, mas é aquela diabetes da criança. Sim. Aquela que não adianta dar remédio, já vai para insulina. Então, aquela tem uma relação muito estreita, pode chegar até 70, 80% dos diabéticos tipo 1 podem ter doença celíaca associada, porque também é uma doença autoimune. Então, tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria, de endocrinologia pediátrica e de gastroenterologia pediátrica, já recomenda que as crianças diabéticas tipo 1 sejam investigadas Sim. em relação à doença celíaca. Endometriose nas mulheres. Olha. Até 30% das pacientes com endometriose podem ter associado a doença celíaca. Como a endometriose, o grande problema da endometriose são 2 problemas, ou é infertilidade ou é dor. Se a queixa da paciente é infertilidade, tem que investigar a doença celíaca junto. Porque eu tenho uma paciente que tem uma endometriose profunda severa, não consegue engravidar, tinha feito o tratamento, não tinha resolvido, aí resolveu investigar porque, por ser doença genética, a prima tinha doença celíaca, investigou, tinha, 3 meses depois de dieta engravidou. Nossa. Então, essas doenças que a gente tem procurado investigar. Doença reumatológica tem que investigar se não tem associada a doença celíaca. Sempre que tiver um linfoma, tem que investigar se não tem doença celíaca. São essas doenças que a gente investiga. Perfeito. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, eu só queria dizer uma coisa, não fiquem em casa achando que dor de barriga e distensão abdominal pode ser normal. Tem gente que passou uma vida inteira com dor e distensão abdominal e não sabia o que era. Investiguem, principalmente se tiver ascendência europeia. Outra coisa, eu quero fazer um adendo. Portugueses com nome de natureza, Rocha, Coelho, Pereira, Figueiredo, que tem sintomas. Para quem não sabe, esses são judeus europeus que durante a Inquisição na Idade Média foram obrigados a se transformar em cristão e mudar de nome. Olha, então, o judeu europeu é aquele que tem nome de natureza. E eu tenho vários aqui, que dá para fazer essa associação e que a gente descobre que tem doença celíaca. Outra coisa, não sendo tão acadêmico, se eu for me basear em literatura americana, se eu não tiver o HLA, que é o teste genético positivo, eu não sou celíaco. Tanto no Brasil quanto na Espanha, por miscigenação genética, se sabe que isso não é verdade. Aí, de novo, eu falo, o principal teste para adulto ainda é endoscopia com biópsia de segunda porção. Né? A biópsia faz um anátomo patológico. Doença celíaca não tem cura, tem que ser rígido enquanto a dieta, tirando o glúten. Temos remédios para chegar? Temos. Temos vacina para chegar? Temos. Vai funcionar? Não dá para saber ainda.
tá? Daqui uns 5, 6 anos provavelmente a gente vai ter. Cuidado com o remédio que o pessoal diz que vem dos Estados Unidos e diz que existe enzima para lactose, para intolerância à lactose? Existe. Não existe enzima para intolerância ao glúten. Existem pessoas que trazem, no mercado americano tem, né? Mas ele não funciona e não é comprovado. Ele está em fase de estudos, mas não tem comprovação científica. Eu já vi paciente meu usando que, além de não funcionar, deu alergia. Então tem que tomar cuidado. Gente, consulta ante um especialista para ver a origem desse medicamento também, né? Não é só chegar e tomar qualquer coisa, né? Importante a gente reforçar isso. Bom, vamos para o nosso momento de reflexão. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.